O governo de Donald Trump anunciou oficialmente hoje que está se retirando das negociações para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Eles declararam que não querem mais ser mediadores nas negociações e afirmam que agora Rússia e Ucrânia devem negociar diretamente entre si. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América declarou que as autoridades americanas permanecem comprometidas com a paz na Ucrânia, mas não pretendem ir além disso. Citação: voar pelo mundo todo ao primeiro chamado para atuar como mediadores em um encontro. É crucial observar que a União Europeia elaborou um plano B caso os Estados Unidos da América se retirem das negociações para finalizar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Europa desenvolveu um plano de contingência caso os Estados Unidos da América recusem mediar a guerra na Ucrânia. Sobre isso declarou a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas. Ao mesmo tempo, na União Europeia há receios de que Trump possa abandonar a Ucrânia e fazer algum tipo de acordo com a Federação Russa. Mas aqui é importante notar que a saída dos americanos das negociações tem tanto pontos positivos quanto negativos. E é isso que vamos analisar em detalhes neste episódio. Sou Alexei Pechy, hoje é 2 de maio. Vamos falar sobre tudo em ordem. Então, os Estados Unidos da América não serão mediadores no primeiro chamado entre a Rússia e a Ucrânia. As autoridades dos Estados Unidos da América mantêm o compromisso com a paz na Ucrânia, mas não mais viajarão pelo mundo a qualquer momento para mediar reuniões, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce. Ela diz que os Estados Unidos da América pretendem mudar a abordagem nas negociações para uma resolução pacífica da guerra agressiva da Rússia contra a Ucrânia. E não vão mais viajar pelo mundo todo para atuar como mediadores entre países em conflito. A seguir, sua citação: nós, sem dúvida, continuamos comprometidos com isso e vamos ajudar e fazer tudo o que pudermos. Mas não pretendemos sair voando pelo mundo ao primeiro chamado para atuar como mediadores em reuniões. Agora é o momento em que Ucrânia e Rússia precisam apresentar e desenvolver ideias concretas sobre como esse conflito pode terminar. Agora isso vai depender deles. Algumas horas antes dessa declaração, Tammy Bruce, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, declarou ao vivo no canal de televisão que Moscou e Kiev ainda estão longe de chegar a um compromisso sobre uma solução pacífica. De acordo com ele, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, terá que decidir em breve por quanto tempo ainda pretende mediar o conflito entre as partes. A seguir, uma citação de Marco Rubio. Veja, nós nos aproximamos disso. É a primeira vez, isso não acontecia há 3 anos. Vemos o que vai custar para a Ucrânia parar, vemos o que vai custar para a Rússia parar. O problema é que essas posições ainda estão muito distantes umas das outras. É interessante que na União Europeia, como já conversamos, aliás, alguns dias atrás, eles prepararam um plano B para o caso de os Estados Unidos da América realmente saírem das negociações para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ou seja, a União Europeia está desenvolvendo um plano B para manter as sanções contra a Rússia, para o caso de a administração do presidente Donald Trump anunciar a saída das negociações para uma solução pacífica na Ucrânia e se aproximar de Moscou. Sobre isso declarou em particular a alta representante da União Europeia para Assuntos Externos e Política de Segurança, Kaja Kallas. Segundo ela, na Europa, há receio de que os Estados Unidos da América possam abandonar a Ucrânia, deixar a Ucrânia e tentar fechar um acordo com a Rússia, já que o processo de negociação se mostrou complicado demais. Dizem que, na Casa Branca, esperavam que tudo fosse muito mais fácil, que conseguiriam parar a guerra, forçar Kiev a fazer concessões e depois fechar algum tipo de acordo com o Kremlin. Na União Europeia, há o temor de que, diante das complicações envolvidas, os Estados Unidos da América possam abandonar a Ucrânia e optar por fechar acordos com Moscou, deixando que os europeus resolvam a situação por conta própria. Kaja Kallas informou que o plano B visa continuar a pressão econômica sobre a Rússia, mesmo que a Hungria bloqueie a prorrogação das sanções da União Europeia em julho. A seguir, a citação dela. Também existe um plano B, mas precisamos trabalhar com o plano A, porque caso contrário você acaba focado no plano B. E então ele se tornará real. O chefe da diplomacia europeia explicou que as negociações com os Estados Unidos da América e outros parceiros para manter as sanções contra a Rússia prosseguem. Em várias capitais europeias, discute-se se é necessário seguir os Estados Unidos da América caso eles abandonem a Ucrânia e reiniciem as relações com a Federação Russa. Lá esperam que não precisem mais apoiar a Ucrânia, disse Kaja Kallas. Ela chamou isso de falsa esperança e destacou que o Kremlin gasta mais de 9% do produto interno bruto da Rússia com o exército e certamente vai querer usar esse exército novamente.
Afinal, eles não gastam dinheiro com isso à toa, não é? Segundo o chefe da diplomacia europeia, a União Europeia poderia assumir a ajuda financeira à Ucrânia caso os Estados Unidos da América se retirem. Mas sem os americanos, ela admite, será difícil preencher as lacunas no fornecimento militar para Kiev. A Europa continua tentando convencer os Estados Unidos da América de que o desfecho desta guerra também atende aos interesses americanos, acrescenta Kallas. Ela também destacou que nenhum país da União Europeia concordará em reconhecer a Crimeia como russa. Segue a citação. Quanto à Europa, dizemos isso repetidamente. A Crimeia é Ucrânia. Os americanos têm ferramentas em suas mãos que podem usar para pressionar a Rússia e parar esta guerra. O presidente Trump disse que quer que os assassinatos parem. Ele deve pressionar quem está cometendo esses assassinatos. Bem, aqui lembro que no projeto americano de propostas para acabar com a guerra na Ucrânia, que foi levado a Paris em 17 de abril pelo enviado especial de Trump, Steve Witkoff, havia um ponto sobre o enfraquecimento das sanções contra a Rússia antes mesmo do fim das negociações de paz. As uniões europeias da Ucrânia rejeitaram essas propostas e apresentaram uma contraproposta, na qual estava previsto o levantamento gradual das sanções anti-Rússia, caso Moscou não violasse as condições do cessar-fogo. Mas aqui, de certa forma, pode-se dizer que isso tudo estava levando que a equipe de Trump sairia do processo de negociação e que Putin quer muito continuar a guerra. E, de jeito nenhum, nenhuma dessas tentativas gentis de persuasão de Donald Trump funcionou com ele e, por algum motivo, nós também não vimos as sanções severas com as quais o presidente dos Estados Unidos da América ameaçava. Mas não está tudo tão ruim assim e nem tudo está perdido. Ainda é cedo para desistir. Quais são os pontos positivos que podem existir nessa situação? Vamos fazer assim, vamos começar pelo lado negativo. A declaração de J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos da América, onde ele insiste que devem haver negociações diretas entre a Ucrânia e a Rússia, é um sinal ruim, no geral. Agora, a linha de informação dos Estados Unidos da América se resume ao fato de que os Estados Unidos da América fizeram tudo o que podiam. A culpa, é claro, é dos dois lados. A Ucrânia precisa pensar, porque ela é mais fraca. Então, dizem, ela deve ser a primeira a fazer algumas concessões. A nossa tarefa extremamente importante, a tarefa extremamente importante da Ucrânia, é explicar por que negociações diretas com a Rússia são uma armadilha. E é preciso lembrar que a declaração de J.D. Vance é uma explicação para o público interno americano. As posições de Donald Trump são de pressão sobre a Ucrânia para tais negociações. Essas são duas coisas completamente diferentes. Além disso, é preciso entender que, claro, Donald Trump e sua equipe estão procurando uma forma de se explicar, de se justificar perante o povo americano. Por que Donald Trump, que prometeu acabar com a guerra em 24 horas, ainda não cumpriu essa promessa? E por que essas negociações continuam? E depois, eles vão declarar, os dois lados são culpados, então que se sentem e resolvam isso entre eles mesmos. Nós saímos disso, saímos do positivo, vamos tentar encontrar algo positivo aqui. Donald Trump sai das negociações. Bem, pelo menos por enquanto, eles ainda não estão declarando retoricamente que estão saindo depois do acordo sobre recursos minerais e da alocação simbólica de armas no valor de 50 milhões de dólares. Só para lembrar. Após assinar o acordo, a Casa Branca solicitou ao Congresso que autorizasse a venda de armas para a Ucrânia no valor de 50 milhões de dólares, sendo este o primeiro lote. Simplificando, sair das negociações não implica a suspensão da ajuda militar. Isso é bom, isso é um bom sinal para nós, para a Ucrânia. As negociações principais não são com a Rússia nem com os americanos. Para nós, negociações muito importantes são no formato Europa, Estados Unidos da América, onde nós, a Ucrânia, somos uma das três questões fundamentais. Se considerarmos três questões fundamentais, são as tarifas, o guarda-chuva da OTAN sobre a Europa e a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E é justamente das negociações Europa-Estados Unidos da América que vai depender a futura ajuda financeira e militar à Ucrânia. Por isso, posso dizer que nosso principal objetivo agora é não brigar com os Estados Unidos da América e fazer parte do perímetro de segurança e do perímetro econômico das negociações entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. No entanto, vale ressaltar que, se na equipe de Donald Trump começaram a fazer tais declarações, isso significa que a janela de oportunidades para negociações está se fechando agora. E é evidente que em breve começará a ofensiva de verão, porque o tempo está melhorando e ambos os lados vão partir para o ataque. Bem, ou pelo menos um deles, com certeza. E, consequentemente, a próxima janela de oportunidades para negociações só vai se abrir, bem, na melhor das hipóteses, no final do verão. Porque agora a Rússia dificilmente vai entrar em negociações, já que ela está se preparando para a próxima ofensiva,
quando as árvores estão cobertas de folhas e as condições climáticas permitem o deslocamento de veículos leves. Essa é a situação. Aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like caso queira apoiar o trabalho deste canal. Você pode fazer isso com qualquer doação acessando o Quick Response Code na sua tela. Esta é a plataforma, a maneira mais simples e conveniente de apoiar o trabalho deste canal. Ficarei grato pelas suas doações. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau a todos.